Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Olá, meus caros, vamos falando de mais temas polêmicos. Já falei algumas vezes desse tema aqui no canal. E agora faz jus a algo que me ocorreu. E não é a primeira vez, acho que é a terceira ou quarta vez, que eu vou tentar fazer o exame, eu não tenho condições, e peço a isenção. E coloco todos os dados certinho e a OAB me nega a isenção. Outrora foi por conta de eu não ter colocado o NIS, que eu tinha colocado, inclusive, tudo certinho. NIS, para quem não sabe, é o número de identificação social, aqueles que são de família paupérrima, que participam de programas sociais, Bolsa Família, etc. Agora, a desculpa da vez foi porque eu não mandei um documento correto, assinado por mim. Mandei todos os documentos exigidos. Aí tem a fase recursal, mas pouco adianta, porque quando o veredicto é de uma vez, com uma problemática que se resolve de acordo com como eles querem, vai se, com toda certeza, repetir. Mesma coisa. E aí, eu estava procurando algumas notícias no Google referente ao exame da OAB. E olha só o que eu encontro. Esse tema é bastante discutível. Haja vista que a OAB é uma das poucas instituições que cobram exame para o recém-formado em Direito. Outras universidades, que têm, obviamente, seus CRMs, ou melhor dizendo, seus conselhos federais, seu CEF, como no caso falei CRM, é Conselho Federal de Medicina, não exigem. O sujeito, por exemplo, faz medicina, fica 6 anos, faz ali o estágio, chamado residência, e depois já pega o CRM, não passa por nenhuma prova. E assim vai também em outras profissões, como o CRO, Conselho Regional de Odontologia, para aqueles que trabalham, então, com a boca, né, o pessoal, mas para ser advogado tem que passar pelo maldito, já digo até maldito, exame de ordem. E aí eu pergunto, por que ter que passar por um maldito exame de ordem? Que só foi valer a partir de 1994, com exigência do Estatuto do Advogado, ou da advocacia. Porque, na realidade, eles querem privilegiar oligarquias, pequenos grupos, minorias comandando maiorias, filhinhos de papai, é isso que eles querem. Eu estava vendo o comentário do Luiz Flávio Gomes, que tem aquela rede, que diz que já vendeu a rede, que não é mais dele, né, de concurso. É claro que ele vai advogar favorável ao exame da OAB, porque ele, dentre outros, ganharam muito com cursinhos preparativos para a OAB, com livros, e dentre outras coisas. E aí ele dizia, é um absurdo, porque o governo Bolsonaro não pode aceitar isso, nós vamos discutir isso no parlamento. Eu, como deputado, porque ele é deputado agora para São Paulo, não vou permitir que seja tirado o exame da OAB, porque a gente tem que levar esse exame para as outras áreas, como medicina, odontologia, etc. Aí eu fico pensando, claro, ele tem o interesse dele, lucrar com os cursinhos, lucrar com o exame da própria OAB. E aí, vai algumas perguntas. Por exemplo, eu estudei com uma pessoa que ela era, poderia dizer assim, um crânio. Estudava muito, fazia praticamente todos os estágios, tirava 9 e 10 na faculdade. E não era cola, não, ela estudava. E a faculdade, em algumas disciplinas, exigia muito. Outras nem tanto, mas a maioria exigia muito. E ela foi fazer o exame da OAB, não passou a primeira vez. Foi fazer a segunda vez, não passou. Na quinta ou na sexta vez que ela foi passar, e fazendo cursinho preparativo, ou preparatórios.
Aí eu pergunto, então, as faculdades, elas não estão formando operadores de direito, bacharéis em direito? Elas têm que ser tiradas do MEC, do Ministério da Educação e Cultura? Universidade como a minha, que tem mais de 30 anos, a qual eu pertenci, no caso? Porque, então, o problema é na formação. Aí eu fico perguntando, será que não é uma indústria da própria OAB, do exame da OAB, que lucre muito com isso? Lembrando que agora você, por exemplo, na segunda fase, se rodar, você pode repeti-la. Outrora não era permitido. Ou seja, lucrava e muito, porque o sujeito rodava na segunda fase, tinha que fazer tudo de volta. O exame hoje custa quase R$300. Você vai pedir isenção, você não ganha. Aí vem o Luiz Flávio Gomes dizer que 15% de todos aqueles que participam do exame da OAB são contemplados com isenção. Aonde? Nem todos são. E fica claro e nítido que é um sindicato. Por quê? Além de você ter que pagar para fazer um exame, depois, para você regularizar a sua situação lá, ter a sua carteirinha, você tem que pagar a anuidade, que gira em torno de R$1.000. Depois tem outros pormenores por lá. Aí, muito chegou a dizer que quem defende a extinção do exame da OAB está querendo o fim da OAB. Não é querer o fim da OAB. Inclusive, o Luiz Flávio Gomes chega a dizer que o Bolsonaro quer o fim da OAB. Ele não quer o fim da OAB, ele quer o fim do exame. Segundo ponto, outras pessoas dizem que quem defende a extinção do exame da OAB é porque é preguiçoso, não estuda, não passou, é mimimi. Não é a verdade. Por quê? Nós temos mais de 2 milhões de desempregados, bacharéis de direito, que poderia estar no mercado trabalhando. Outra coisa, se o MEC não serve para nada, se a OAB serve para mandar no MEC, então acabe com o MEC, né? Então, o MEC não serve para mais nada. Ou o MEC está equivocado em tudo, ou a OAB que está equivocada. Lembrando que muitas pessoas não sabem disso. E esses que defendem o exame da OAB fica alegando que é de direito, fazemos estágios obrigatórios. Tem aqueles que não são obrigatórios. Participamos de congressos, conferências, temos que fazer disciplinas optativas, às vezes é necessário até fazer curso de inglês, espanhol, auxilia em várias questões jurídicas, faz 5 anos de faculdade, chega no estágio profissionalizante, a gente vai atender, de fato, atender. Inclusive, se pode pegar a carteira de estagiário da OAB. Interessante, pode pegar a carteira de estagiário da OAB, né? Não precisa de exame para pegar a carteira de estagiário da OAB. Mas o oficial precisa. Contrassenso. Porque muitos pensam assim, não, o sujeito simplesmente fez faculdade, já quer advogar? Não, lá ele não fez nada, lá não tem experiência. Como não tem experiência? Tem muito mais experiência, às vezes, do que muitos por aí. Que, inclusive, são advogados e pegaram a época que não era obrigatório fazer o exame da OAB, né? Por isso que tem advogado aí dando porrada em jornalista aqui em Santa Catarina. Eu já informei isso, né? E não é punido pela OAB. Também tem essa. Que a OAB, em alguns locais, tem os seus conchavos, aliados, seus amiguinhos. Como tem um sujeito aqui na minha cidade, que em um dado momento chegou até me perseguir, sem eu fazer nada. E já aprontou várias coisas por aqui, tanto ilegais como imorais. E a OAB não faz nada. E ele não passou em exame da OAB porque não tinha na época dele. Inclusive, certa feita, chegou a levantar uma calúnia da minha pessoa, dizendo que eu estava insultando a sua família, uma das suas filhas, estava afim dela, sei lá o que ele inventou.
Eu deixei elas por elas, mas o certo era ter processado por conta dessa calúnia, dessa mentira, dessa falácia. E aí eles querem proteger quem? Eles próprios. O Luiz Flávio Gomes chegou a dizer o seguinte: se acabar com o exame da OAB, vai acabar com a carreira do advogado. Não, não vai acabar com a carreira do advogado, vai acabar com a mamata, que nem diz o Bolsonaro. E nessa parte ele está certo. Vai acabar, exatamente, com as oligarquias, porque cada sessão ou seção da OAB, ou seja, vamos colocar aí, cada setorial da OAB, seja estadual, seja regional, quem ali lidera é uma oligarquia, ou os grupinhos ali. E não tem senso crítico essa gente, né? Fica aceitando tudo ali. E aí eu pergunto, o que a OAB faz para os advogados recém-formados? Tem um programa de jovens, para ajudar os jovens, na diminuição da anuidade. Mas é falácia, é mentira. Porque, inclusive, eu converso com alguns e já me disseram que não abate muito, não, na anuidade. Estive conversando com outros, perguntando se a OAB ajuda em determinadas questões que, às vezes, o advogado precisa, nem sempre. Aliás, só para os mais antigos ou os que são mais relevantes. Então, tem vários poréns aí para extinguir, ou melhor dizer, colocar por fim, haver uma extinção desse exame. Porque, inclusive, para o pobre, realmente fica difícil. Direito não é para pobre. Essa é a grande realidade. Aí quer dizer, o pobre nunca vai poder, se tiver o sonho, ser advogado um dia. Ah, mas isso é mimimi. É auto-vitimização? Não, é a realidade dos fatos. Eu sei o que eu passei na pele para ter o canudo de bacharel de direito. Agora, se eu fosse filhinho de papai, eu não passaria tanto problema assim e já estaria com canudo há muito tempo, até antes dos 5 anos, porque dá para fazer isso, e com a OAB, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que tem algumas coisas que ocorrem na OAB, lá pelos seus bastidores, que pode favorecer alguns filhos de advogados, né, que querem ser advogados. Então, é uma mamata. Agora eu vou trazer notícias, né? Já falei sobre isso, eu vou trazer notícia para você ter um esclarecimento melhor sobre isso. Olha o conflito, né? O novo ministro, já não é tão novo assim, porque já está o quê? Uns 4, 5 meses aí, da educação, o Weintraub, Abraham Weintraub, ele quer uma solução para essa questão do exame da OAB. E ele, inclusive, disse que seria já nesse próximo semestre, mas é complicado. Aqui tem uma informação que está na Justiça em Foco. Segundo uma fonte próxima ao ministro, a intenção é pôr fim na obrigatoriedade de aprovação no exame da OAB para que o bacharel em direito possa exercer a profissão de advogado. O fim do exame da OAB é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro aos milhões de bacharéis de todo o Brasil. E tomara que você cumpra, Bolsonaro, porque nessa parte você está certo. Durante a campanha eleitoral em 2018, Bolsonaro chegou a dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil não deve se posicionar acima do Ministério da Educação e desconsiderar a validade do diploma de bacharel em Direito. Verdade. A OAB, ela coloca um fardo a mais para o bacharel de Direito. Então, se a OAB equivale, então para que fazer faculdade de Direito? Então não precisa fazer faculdade de Direito, já faz o exame da OAB automaticamente. Aliás, teve uma discussão sobre isso, e já na época, na academia, a gente falava sobre. Porque teve um rapaz que tinha 18 anos, ou 16 para 17 anos, fez o exame da OAB e passou. E aí eles não queriam colocar ele como advogado porque ele não tinha o diploma de Direito. Aí muitos vão dizer, tá vendo? O exame é tão fácil de passar que alguém que nem é formado em Direito passou. Ora bolas. Isso prova exatamente que há uma espécie de alien, ou seja, de sorte. É aleatório. É aleatório. E é exatamente o que ocorreu com alguns conhecidos meus que estudaram comigo, inclusive, como essa pessoa que eu citei há pouco, que era
muito inteligente e demorou 5 ou 6 exames para passar. E o outro que não estudou quase que nada e passou. Porque foi lá chutando. Então, isso demonstra que o exame é desnecessário, porque o sujeito que vai lá chutar tem mais chance até de passar do que o outro. É um ponto a ser questionado. E é óbvio, se a OAB vai ali, então para que ser bacharel de direito, ter diploma? A OAB está passando por cima do MEC com toda certeza. Está dizendo que o MEC não vale. Que a nota que o MEC dá, por exemplo, a minha universidade tirou 5 na nota do MEC, e 5 é uma nota relevante, então não vale nada. É balela. E depois eu vou ler uma notícia que a OAB vai contra o Ministério da Educação. Já eu vou trazer. O Brasil tem hoje um contingente de 1,5 milhões de bacharéis em direito que lutam pelo seu reconhecimento profissional. Todavia, amparado num estatuto e numa brecha jurídica constitucional mal interpretada, a OAB segrega a classe dos advogados. A aprovação no curso de direito em faculdade já é um processo penoso. São 5 longos anos estágios, é verdade, estágios, prática jurídica que ocorre, uma série de requisitos para formar um advogado, contudo, uma vez diplomados, os bacharéis devem se submeter ao exame da ordem, uma espécie de concurso público que não mede a capacidade dos profissionais. E não mede mesmo. Quantas pessoas que passam na OAB e não sabem fazer uma petição? Não sabem fazer uma peça inicial? Ou uma peça exordial? Né? Nem sabe o que significa essa palavra. Tem um monte por aí. Passou na OAB, meu Deus, estou feliz. Tá, vai, faz uma peça agora. Faz um recurso, faz uma contestação. Aí vai tudo para o doutor Google, né? Então, eles são crânios? Eles são... Não são. Isso é um tremendo engano. Aliás, eu fico pensando, o próprio exame é uma decoreba, porque o sujeito vai decorar o código, chega lá e faz, e pronto. E a grande questão, poderia até fazer esse exame da OAB, mas não cobra. Por que cobrar? Mas é com a taxa de isenção. Pois é, mas me indeferido já terceira ou quarta vez. Eu acho que é por conta do meu sobrenome, né? Só pode ser por isso. Ou por conta de parentela, que eu não tenho essa parentela, né? Porque se tivesse, não estava pedindo. Não sou nenhum fraudulento, para dizer assim, né? Ou melhor dizendo, nenhum falsário, né? Não estou aqui com falsidade ideológica, nada disso. Aqui nessa notícia a gente percebe claramente que a OAB quer sobrepor o Ministério da Educação. E percebe que realmente ela quer segregar, quer deixar aqueles para lá, né, que não são estudiosos, que na realidade são estudiosos, às vezes ficam nervosos, não conseguem passar, às vezes não têm condições de fazer um cursinho e não passam. Porque tem casos e mais casos. Mas tem gente que se esforçou e passou, ok, mas é um ou outro. E por conta de um ou outro, então quer dizer, vamos lá, hipoteticamente, o Brasil tem 215 ou 220 milhões de pessoas. Digamos que essas pessoas todas fossem fazer exatamente o exame da OAB. E só uma passasse. Nós só tivesse um advogado no Brasil. Interessante isso, né? E os outros iam morrer tudo da fome. É o que faz, é só você ver os índices de aprovações. E depois você também vê os índices de money que a OAB ganha, né? A questão socioeconômica da própria OAB, a remuneração que ela tem. Um exame 260, acho que está 260. Milhões e milhões fazem a cada exame, que são 3 no ano. Faz a conta. Quanto que eles arrecadam? É uma indústria do exame. Temos a indústria da multa, a indústria do dano moral, e nós temos a indústria do exame da OAB, que não só fica na OAB, não se restringe à OAB, mas também a cursos preparatórios, a faculdades e outras coisas mais. Uma cadeia. E agora vocês, principalmente aqueles que estão aí se formando, que são bacharéis em direito, que já tentaram passar na OAB e não passaram, ou que até, como é o meu caso, estão optando por não fazer o exame. Eu, no meu caso, não estou optando por não fazer por conta da questão socioeconômica, porque se tivesse, eu fazia. Mas estão
nesse sentido, lutando contra o exame, porque percebe que tem falhas nesse exame, que não quer dizer absolutamente nada. Olha só essa notícia. Está na OAB, no site da OAB. OAB pede a suspensão da abertura de curso de direitos por 5 anos. O secretário-geral da OAB, José Alberto Simonetti, e diretor-tesoureiro da OAB, José Augusto Araújo de Noronha, se reuniram com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para solicitar a suspensão da autorização para a abertura de novas graduações de direito, pelo prazo de 5 anos, até que se verifique a qualidade dos cursos existentes. Enquanto foi dia 14 de agosto, o Ministério da Educação, e teve a participação do assessor especial do ministro da Educação, Vitor Safatis Meta, e dos deputados federais Felipe Francischini, do PSL do Paraná, e Caroline Detone, do PSL Santa Catarina. A função da OAB é colaborar para o aperfeiçoamento e a promoção de qualidade do ensino jurídico no país. Externamos nossa preocupação com o elevado número de cursos autorizados nos últimos anos e com a precariedade de determinadas instituições que oferecem ensino jurídico. Nossa solicitação é para que tenhamos um prazo para avaliar os cursos já criados, afirmou Simonetti. Ora, tem também a indústria das faculdades aí que se abre por se abrir para ganhar dinheiro com o ensino de direito. É óbvio que tem isso também, não pode tapar o sol com a peneira. Mas tem muitas outras que têm uma nota que o MEC deu, que às vezes também é manipulado, mas deu lá, e que não formam advogados, né? A gente não pode ir para os extremismos, tem que ter o equilíbrio. Temos, sim, muitas escolas que realmente não têm o compromisso de ensinar o direito, bem como nós temos a OAB aí colocando amarras acima do próprio MEC, às vezes estipulando no próprio exame conteúdo ou perguntas relacionadas a questões do direito que não foram ensinadas na instituição estudantil ou na faculdade, melhor dizendo, na universidade, ou até mesmo que estejam fora do edital ou que foi ensinado nos cursos preparatórios. Isso é uma maneira, obviamente, de fazer uma peneira e aí deixar, né, os camaradas de lado. Aí ele chega a dizer que há necessidade de uma melhor fiscalização e tal. De acordo com o documento entregue pela OAB, o Ministério da Educação, no ano de 2009, foram autorizados 121 cursos de direito com 14.891 vagas anuais, totalizando atualmente 1.684 cursos jurídicos em funcionamento no Brasil, em sentido contrário à opinião emitida por essa instituição. Ressaltamos que no período de 2005 a 2011 foram criadas 324 cursos de direito, ao passo que no período de 2011 a 2019, 472 cursos, que ratifica a ausência de critérios adequados à criação dos cursos. Bom, isso é outra polêmica. Agora, eu fico pensando, a gente não deve pensar que a OAB é ruim, pode existir como instituição, a grande questão é o exame. E, segundo ponto, nós, quando estamos para se formar em direito, se faz ainda um outro exame, né? Um exame nacional de desempenho estudantil do ensino superior, o ENAD, tá? Então, por que não utiliza a nota do ENAD para aprovar advogados? É uma possibilidade que a OAB deve acatar se o MEC quiser. Outra possibilidade, por que não pegar o somatório das notas do sujeito e fazer uma média? Tirando uma determinada média, ele pode ser advogado. Ah, mas aí ia ter muita fraude, porque geralmente em instituições privadas, quem paga tem o privilégio, o cliente tem a sua razão. Não é bem assim. Por exemplo, se fosse isso, eu estudei com uma jornalista, composa e tal, da região, fazendo direito, ela foi para o estágio profissionalizante e rodou no estágio, e pagava. E no estágio tinha que tirar média 7. Então, faz pela média. Digamos que, para ser advogado, tem que tirar 8,5 no somatório de todas as disciplinas na média geral. Pronto. Aquele que não atingiu aquilo ali não pode ser advogado. Aí vai ter que passar por uma repescagem, passar por um exame. Aí pode, sim, passar pelo exame da OAB. Agora, o que é um absurdo é como eu citei lá no início, aquela pessoa que era uma mulher, ela tirou, possivelmente, média 9 ou 9,5 no geral, no somatório das disciplinas, tudo, e não conseguiu passar no exame da OAB.
E sabia fazer coisas que a gente via que ela sabia. Né? Só para analisar. Né? Olá, Andressa Arce, Velho Souza, está travando, só estou ouvindo o áudio. Eu estou com problemas de internet ultimamente. Bom dia, Silvana Venâncio. Bom dia, irmão Plínio. Boa tarde, Aparecida. Felipe. Neide Parente, boa tarde. Conheço o advogado. A OAB é a máquina de arrecadar dinheiro. Claro que é a máquina de arrecadar dinheiro. Meu Deus. É uma máquina de arrecadar dinheiro. É exame, é anuidade. Depois tem votação lá para o presidente das subseções e os regionais, que no caso das subseções, depois das seções lá, dos estaduais e por aí em diante, que ganham também alguma coisa. E esses que estão advogando, eles são tão hipócritas, porque a maioria, se você for analisar, desses que estão na frente da OAB, nem fizeram o exame da OAB. Porque são pessoas lá com seus 40, até 40 talvez tenha feito, vamos colocar lá 50, 60, 70 anos, que não fizeram o exame da OAB, e que fica exigindo. Para quê? Para eles não perderem os seus clientes, para eles não terem concorrência. Essa é a grande verdade. Eles não querem ter concorrência. Quer dizer, os advogados mais grandes, mais famosos, eles não querem ter um molequezinho que sabe bastante, né, pegando os seus clientes. Eles querem colocar algo ali para impor, né, para realmente fazer com que ele não vá adiante. E, olha, se eu, porventura, fazer o exame da OAB e passar, eu vou estar lutando por fim do exame da OAB. Claro que vou. E pelas amarras da OAB também, com relação à própria anuidade. Porque nós não podemos ser obrigados a estar filiados ao sindicato OAB. Assim como o Bolsonaro criou ali, mas foi vetado, vamos dizer assim, porque não foi votado pelos próprios deputados com relação ao sindicato, da obrigação da contribuição sindical. Porque o certo não é ser obrigado mesmo. A pessoa paga se quiser. Para ter, então, o benefício da OAB. No caso da OAB, não, da área lá do trabalho dela. E na OAB tinha que ser a mesma coisa, não ser obrigado, opcional. Quiser pagar a anuidade para ganhar algumas benesses da OAB, ok, paga. Se não quiser, não paga, não tem, mas está lá como filiado da OAB. E com relação ao exame, colocar um fim pronto. Porque tem meios para controlar os bacharéis de direito. Não é por conta de haver o fim do exame da OAB que vai se formar qualquer um advogado. Na própria faculdade, faz lá a peneira. Faz pelo ENAD, como eu já disse, se não der pelo ENAD, pela somatória das médias toda. Se não for pelo somatório das médias toda, cobra cada vez mais, exige mais dos seus alunos nas próprias disciplinas, dos professores. Pronto, resolve o problema. Como é que outrora? Não tinha exame e nós tínhamos advogados. E tinha, claro, os ruins, mas também tinha muitos bons, né? Tomara que dê certo aí. Mas eu, com relação ao OAB agora, nessa possibilidade aí, nessa última, que é o último exame que vai ter, né? Desse ano eu não vou conseguir, porque eles não vão me dar a isenção. Ainda coloquei para eles, vocês já me indiferiram 2 ou 3 vezes. É para o cara pagar, né? Quer dizer, não tem condições, não adianta. Ah, você não seguiu certinho o edital. Como é que eu não segui certinho o edital? Agora eles inventaram uma burocracia ali a mais para dizer que eu não segui. Outrora. Então, eu penso o seguinte: eu vou orar a Deus, porque o Abraham, o Weintraub, crê em Deus. Né? Nós temos um ministro da Educação que crê em Deus, inclusive que fez campanha para Marina Silva em 2014. Ele mesmo disse. Já acompanhei muito ele. E acompanho às vezes no Twitter. Para que ele consiga, porque por meio
portaria ou por meio de outro documento do Ministério Público, é meio complicado distinguir o exame. E daí eles vão entrar lá no STF, pedir, estão acabando com o direito, aquela ladainha toda. Tem que ser pelo Congresso. E aí, então, que tenha aí a votação em breve. Já tivemos um deputado desse ano lutando por isso. Mas quando vai ser votada, né? Essa questão. Tem que ser o mais breve possível. Né? O que não dá, essa turma está ganhando aí de uma maneira exorbitante. Aí nos Estados Unidos é tudo diferente, né? O estagiário tem o seu valor, ninguém precisa estar vinculado a nada. É claro que também se cobra muito mais. E o expediente é diferente, obviamente, do Brasil. E lá é a grande potência, né? Mas no Brasil tem que ter todas as amarras possíveis. Porque se lucra muito com as amarras, né? Com a burocracia, o processo burocrático se lucra muito. E como se lucra? Aí agora, os que passaram, você está falando isso porque não passou na OAB. Primeiramente, que eu só fiz uma vez a OAB. E fiz quando não tinha internet. Né? Na internet e também não tinha muito conteúdo para estudar. Estava num momento difícil da minha vida, com depressão, perdendo entes queridos, não estava muito bem. Uma pessoa pagou para mim, mas eu não tive como estudar. Mesmo assim, ainda quase acertei as questões tudo. Faltou ali 7 ou 8. E sem estudar. Né? Porque não tinha como estudar muito bem, ver o edital. Isso foi em 2015. Depois eu não fiz mais por conta de questões financeiras. E tentei, aí a OAB não deu. Agora, esses que se passaram, mas é meu esforço. E daí? Teu esforço. Esforço que, às vezes, não foi tão esforço assim. Teve as benesses. Às vezes, o papai, a mamãezinha que ajudou. Parente, isso e aquilo outro. Só você para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, às vezes eu falo muito rápido e como as palavras, né? Tem o reducionismo aqui comigo grande, né? Como A, como B, eu sou um comedor de palavras. Quando eu estava perto para me formar, porque na verdade eu me formei, eu tive a vinculação de grau em 2017, em maio de 2017. Mas eu era para me formar em 2015, mas tive problemas, porque eu não fazia as disciplinas tudo, e depois eu consegui ir para a Uni, enfim, o que acontece a história. Não tinha estágio não obrigatório remunerado, não tinha. Quando eu estava para me formar, que já não podia mais fazer, porque eu já estava encerrando meu expediente estudantil, vamos dizer assim, em 2015 começou, então, vir seleções, ou a possibilidade de selecionar os estagiários, né, os estagiocratas, né, com remuneração de R$1.000. Né? Facilitou muito. Então, se facilitou com a remuneração dos estagiários, olhar para os estagiários, isso no fórum, né, no Poder Judiciário, por que não olhar para os bacharéis de direito? Né? Por que não evoluir bem nesse sentido? Agora, eu pergunto, eu não tenho OAB, mas eu não tenho capacidade de ser um advogado? É a grande pergunta que eu faço. Quantos que estão na minha condição não têm capacidade de ser advogados? De se especializar numa área, por exemplo? Porque eu não preciso ficar lidando só com fórum, com área judicial, pode ser extrajudicial e outras coisas mais. Não tem conhecimento? Tem que ter barreiras, tem que pagar tudo? Tudo tem que pagar? Se paga para nascer, se paga para viver, se paga para morrer, como dizia minha avó? Brincadeira. Paz do Senhor a tudo. Eu falo dessa temática aqui, e a maioria do pessoal aí, não sei se tem gente de direita aqui, eu acho que não tem. Se tem, são poucos, né? Aí muitos não compreendem o que eu estou falando, mas é algo interessante que o governo Bolsonaro, para quem votou no Bolsonaro aí, é favorável. Mas tem muitos que se aliaram ao Bolsonaro que não são favoráveis, que estão lá para atrapalhar mesmo. O ministro da Educação é favorável, mas sabe que tem uma burocracia grande aí. E por isso que o Carlos, o filho do Bolsonaro, disse que para melhorar o Brasil não vai ser pelos meios democráticos, porque
a configuração de democracia no Brasil, em algumas questões, realmente é terrível, tem que ser extirpada. Porque tem muita burocracia que só serve para impedir o cidadão de bem ter a sua vida, ter a sua independência, a sua autonomia. E nós estamos no século XXI, tempo de tecnologia. Nós já estamos num processo digital. Aí você vai para a OAB para fazer uma prova toda escrita. Se você, como advogado, não escreve mais, não se escreve, só assina. É tudo digitalizado. Não tem processo escrito, manuscrito. Mas na OAB você vai ter que fazer, responder tudo manuscrito. Nem há o processo de exames por meio eletrônico, que seria até muito mais seguro, né? Pelo menos não abriria margens para dúbias interpretações, somente na segunda fase, que é você fazer uma peça manuscrita. Peça manuscrita é coisa que você, quando for advogado, não fará de maneira alguma. Não tem como fazer. O juiz dificilmente vai aceitar, é tudo digital. A não ser que tenha algum problema na questão digital, né, no próprio sistema, aí você vai ter que peticionar escrevendo, mas é tudo digital. Olha o contrassenso, como há uma espécie de anacronismo na própria OAB, né? E esse anacronismo é até mesmo da esquerda, né? Que é interessante a esquerda. É tão interessante a esquerda que ela tem hora que é liberal e tem hora que ela é conservadora. Nesse ponto da burocracia é bastante conservadora, né? E como, né? É lamentável isso. É muito terrível. Bem anacrônica com relação aos usos e costumes do tempo presente, né? Bem arcaica. Quem não sabe o que é anacronismo. A única coisa de graça... Não, a morte não é de graça, não. Você tem que pagar as despesas fúnebres. Se você tiver herança, os herdeiros vão ter que pagar ITBI, que é um imposto ITBI, de transmissão de bens imóveis, e tem o ITC, que é o imposto de causa-mortes, né? Como é que é a sigla? ITCMD. Né? Você tem que pagar. Legal. Então, você paga para morrer, para viver, para tudo. Você vai para a maternidade, lá o seu pai, a sua mãe pagou, né? Se for a pública, pagou indiretamente com impostos. Eu nasci numa maternidade pública, né? Numa outra cidade, não nessa que eu resido. Porque aqui acho que nem tinha maternidade. E foi de impostos, né? Então não adianta. Como dizia um comentarista que eu acompanhava há muito tempo atrás, Luiz Carlos Prates, não existe no capitalismo almoço grátis. E ele é meio que capitalista, defensor até mesmo dos militares, do Bolsonaro e tal. E eu diria que em tudo na vida, no socialismo, no comunismo, tudo, não existe almoço grátis. Às vezes você ganha uma ajuda de alguém, você pensa, oh, como a pessoa é boa, mas ela está com segundas intenções. Não é de coração. Por mais que ela diga que seja, mas tem interesse. E às vezes pode ser um interesse bom, como pode ser um interesse ilegítimo, escuso. Um político faz um favor para você. Para que é? Você depois votar nele. Né? Algum familiar faz um favor para você. Depois você proteger ele, fazer qualquer coisa para ele. Sim, aí por isso vai. Da 20 Salmida, STF é uma facção. O STF é terrível, né? Não só da questão da maçonaria, mas também da esquerda muito latente lá. Quer impedir tudo. Talvez com o Bolsonaro no poder, indicando alguns ministros no STF, pode ser que essa questão da OAB logo se resolva. Mas eu acho que vai demorar algum tempo. Queria que fosse logo, já fosse nesse ano, mas já não foi.
mais tardar ano que vem. Pelo menos a gente está no mercado de trabalho, né? Pelo menos a gente está trabalhando. Porque até nos escritórios, se você não tem a OAB, fica difícil para você. Não, se você não tem a OAB, você não é competente, porque parece que tem que ter aquele avalzinho ali, ó, para dizer alguma coisa. Não quer dizer nada. Às vezes eu concordo, e muito, com aquilo que o Olavo de Carvalho fala, que é chamado lá pelo Marco Antônio Villa de Jim Jones da Virgínia. Mas o Jim Jones da Virgínia tem a sua razão. E como que ele tem? Porque o certo é a gente nem correr atrás de nenhuma formalidade ou diploma formal, porque ele foi um autodidata. Ele se auto-intitula filósofo, é um autodidata, não tem formação, mas ele sabe muita coisa do que ele está falando. E eu estava vendo até uma entrevista da Ana Carolina Campagnolo, no 8 Minutos, do Rafinha Bastos, e ela dizendo que devia ter seguido o Olavo de Carvalho e não tentado o mestrado dela, porque ela foi tentar o mestrado e deu no que deu, né? Que ela era antifeminista, e a professora acabou processando ela. Isso foi na capital, em Florianópolis, que ela é catarinense, só que ela é, acho que, do oeste, e deu uma série de polêmica. Do outro lado, até ajudou, né? Pro outro lado, fez livro e tal, mas está sofrendo com isso. Tem muitas coisas que, obviamente, não é necessário. O diploma, um certificado, não atesta a sua inteligência. Então, tem que ver tudo isso. O que você acha desses tais tomadas de posição do governo contra as fake news? Depende. Fake news, fato é que existe. É tanto contra Bolsonaro, contra qualquer outra pessoa também. Tem de ambos os lados. Tá? Seria interessante se fosse imparcial, mas se for para defender o governo, não é interessante. A questão da indústria de concursos públicos, isso existe também. A venda de concursos públicos em prefeitura, parentes na prefeitura que passam lá em primeiro lugar, ou ali nos primeiros, né, no concurso. A gente sabe que tem. Eu passei isso aí, inclusive. Eu fiz um concurso, que até eu estudei na prefeitura aqui, né? Mas não me chamaram. Fui classificado, claro, tinha gente na minha frente, mas eu soube, por alguns, que teve pessoas que não assumiram o cargo, que eu poderia ser chamado. Tenho certeza que chamaram gente, porque também não acompanhei mais o processo seletivo, chamaram gente da minha frente e eu não fui chamado. Por conseguinte, estou aqui, né? Vivendo a Deus dará. E teve um sujeito que, inclusive, estudou comigo, que eu ajudei muito ele, né? Em faculdade, que se formou graças a mim, não foi capaz de me retribuir com nada. Isso realmente foi uma traição para mim, né? Mas eu já esperava, tanto é que eu já dizia, indiretamente para ele e para muitos: vocês são meus amigos aqui na faculdade, né? Porque eu faço trabalho para vocês. Mas depois que acabar isso aqui, vocês vão virar as costas para mim, como muitos já fizeram. Vão me tratar como um desconhecido, um indigente ou um qualquer, a não ser que eu estiver em grande posição. E foi exatamente o que ocorreu. E eu pedi ajuda para esse sujeito tendo condições de me ajudar, pelo menos com um emprego numa fábrica que ele trabalhava de calçado, não me ajudou. E está na prefeitura porque a mulher dele é vereadora, só por conta disso. E eu tenho certeza que foi feita ali algumas coisas no próprio concurso, né? A gente não tem como comprovar, mas foi. Enquanto isso, a gente fica aqui, né? A Deus dará, ainda escutando abobrinha de abestado. Eu não estou falando para vocês, ninguém, acho que ninguém aqui do YouTube, né? Que está no YouTube, ou aqui na live, eu estou falando com gente aqui que eu conheço da cidade, pode ser que estão aí. Eu não estou nem aí se eles estão ou não estão aí. Que só sabe rotular a gente, não querer nada, não querer fazer nada, mas ajudar hipócritas, né? Só quero ajuda para eles. E nem tinha um camarada aí que também eu ajudei e me fez outras coisas lamentáveis.
o senhor Da Vinci, mas nem tudo isso aí é verdade. Ou seja, a gente não pode generalizar. Nem todas as igrejas são corruptas, nem todas as instituições são corruptas. São pessoas que lá estão que são corruptas, como existem várias repartições públicas no mundo e em várias empresas. Né? Agora, a gente ser contra o sistema, é claro que sofre. É perseguido, é confundido com bandido, ou tento apagar o brilho da gente de alguma maneira, fazer qualquer coisa para destruir a gente. Eu sofri isso em igreja, por exemplo, que eu era contra algumas práticas, né? Enfim. Mas eu não vou a extremismo, né? Eu não vou a extremismo. Porque eu sei até onde eu posso ir. Sei o que eu posso falar. E eu não vou quebrar meus princípios. Agora, eu não gosto de ir para extremismo. Nem para cima, nem para baixo. Nem para não fazer nada, ficar numa inércia, não dizer nada, com medo ou com qualquer outra problemática que possa ocorrer, né? Aquela sensação de receber logo uma represália, ou exatamente porque eu posso extrapolar os limites. Perdão, na questão do extremismo acima, né, de extrapolar os limites. Isso daí tem essas coisas, existem várias questões. Bom, o que eu tinha para falar aí sobre a OAB era isso, né? Eu não sou contra a OAB, não sou favorável a extinguir a instituição da OAB, agora ela está errando e muito, pecando e muito, com relação a exatamente o exame da OAB, a obrigatoriedade do exame da OAB, com relação também à obrigatoriedade da anuidade, é uma espécie de sindicato, e o exame, como eu disse, é uma farsa, porque ele não atesta nada, que você é inteligente, que você está apto a ser advogado, que você vai ser realmente uma estrela, que você vai ser o melhor causídico, não atesta bolufas nenhuma. E se não atesta bolufa nenhuma, para que a exigência? Ah, eu quero ter no meu currículo que eu fiz o exame da OAB, ok, opcional. Agora, eu não quero ter, eu posso trabalhar, porque isso é inconstitucional. Eu já até falei, né, não vou repetir aqui, que a própria Constituição diz que não pode ter nenhuma amarra que impeça o profissional de trabalhar. Mais ou menos nesse sentido. Vamos encerrando aqui. Abraço, deixe seu like. Se porventura não foi inscrito no canal, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima.